Senhor Jesus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, continua falando aos nossos corações. Nós estamos completamente sensíveis à Tua voz, Espírito Santo de Deus. Que possamos estar atentos a cada detalhe que Tu tens para nós. Que não fuja dos nossos ouvidos nenhuma vírgula do que Tu tens para nos entregar hoje. Usa a minha vida, que eu seja apenas um canal, que Tu venhas fluir através dos meus lábios, trazendo a Tua palavra em cada coração. Que diminua eu e que Tu cresças em mim, Jesus. Amém. Deixa eu só beber uma água. Amém. A palavra que eu tenho hoje, primeiro eu vou falar que está sendo muito tranquilo para mim, eu não estou nervosa, né? Muitas pessoas falaram para mim, nossa, eu nunca te vi pregando, vou ver pela primeira vez. Mas assim, na célula eu já dou algumas palavras, né? Graças a Deus a gente já está com a célula há uns 2 anos e Deus tem me capacitado, né? Eu realmente era alguém improvável e Deus tem me capacitado e tem me usado para alcançar vidas, né? E eu só quero que cada dia mais Ele me use. E como a gente está iniciando hoje a Semana da Santificação, o tema hoje da palavra que eu tenho para trazer é um chamado à santificação. Mas o que é santificação? Vocês chegaram a se perguntar, Semana da Santificação, mas o que é isso aí? O que é santificação? Né? O que significa essa palavra? Né? Então, de acordo com o dicionário, santificação ela é o ato de santificar-se. Né? E o que é santificar? Tornar santo. E lá em Levíticos 27 diz, consagrem-se, porém sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Deus está fazendo um chamado para você, um convite para você ser santo. Né? Então, Deus nos chamou para ser como Ele é santo, e Ele quer que nós sejamos santos como Ele. A santificação ela é um processo, através do qual nós somos separados do pecado. Né? Não existe, não tem como dentro de nós habitar o pecado e habitar o Espírito Santo de Deus. Né? Então, a partir do momento que nós iniciamos o processo da santificação, o pecado começa a sair da nossa vida. Amém? Mas a santificação ela não é algo automático, né? Você não chega aqui, aceitou Jesus, apertou o pastor, aperta o botãozinho aqui, todo mundo é santo já na mesma hora. Ia ser ótimo, né? Mas não é algo assim. Mas não é automático, né? Realmente a santificação ela inicia a partir do momento que nós aceitamos Jesus e ela só finaliza, ela só se conclui quando nós estivermos com o Senhor. Né? Então a santificação ela é um processo que dura toda a nossa vida aqui na terra. Ninguém vai poder chegar um dia e dizer assim, eu sou totalmente santo, não tenho um negocinho de pecado na minha vida. Né? Então a santificação ela é um processo que dura toda a nossa vida aqui na terra. Né? E lá em Romanos 6:22 diz, mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nós realmente precisamos passar por esse tempo de santificação para que nós alcancemos a vida eterna. Né? O cristão ele não busca a santificação para ser salvo, né? Ele busca porque ele é salvo. Então, não adianta você querer alcançar a salvação buscando ali se santificar. Você realmente tem que ter certeza da sua salvação e buscar a santificação. Amém? A santificação ela deve ser priorizada em nossas vidas. Né? Enquanto cristãos, a gente deve estar em busca constante da presença de Deus, em busca constante do Espírito de Deus nas nossas vidas. Né? Realmente a gente precisa desse esforço, não é algo fácil, né? Fácil é dormir, é comer, né? Realmente a busca pelo Espírito Santo é algo que
dá trabalho, né? A busca por essa santidade, de estarmos realmente purificados, de termos as nossas vidas transformadas, ela dá trabalho, não é algo fácil, né? O pecado está aí, a gente já nasce pecador, né? Então a gente tem que sair desse lugar de pecado para que a gente encontre a santificação. Então, a santificação, esse processo da santificação, ele resulta na santidade. Ou seja, acontece a purificação da culpa e do pecado sobre as nossas vidas. A partir do momento que a gente inicia o processo da santificação, como eu disse anteriormente, o pecado começa a sair, a santificação entrando, o pecado saindo, né? Eles dois não podem ocupar o mesmo lugar. A santificação, ela vem através do Espírito Santo nas nossas vidas, então não pode ocupar o mesmo lugar. Nós realmente devemos abrir mão do pecado, deixar mesmo ele ali, ó, por mais que seja algo que nos atrai, mas nós devemos deixar de lado e buscar a santificação. Em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não adianta o diabo vir querer jogar culpa na sua cabeça. Não adianta ele querer vir dizer, não, mas você viveu no mundão, fez isso, aquilo, outro, matou, se prostituiu, fez aquilo tudo, e agora você quer ser santo? Quero. Né? Então você deve querer mesmo ser santo. Você não vai dizer assim, não, agora eu já sou santo, não aceitei Jesus, sou santo. Não, mas você vai iniciar seu processo de santificação. E nós estaremos juntos na glória, aí sim, completamente santificados com Jesus. Amém? Deus quer que nós andemos em santidade, assim como Jesus viveu em santidade na terra. A gente às vezes diz assim, não, mas é impossível viver sem pecar, é impossível. Mas Jesus, ele veio para nos provar que é possível viver sem pecar, né? Infelizmente, nossa carne é muito fraca, né? Mas isso não pode ser justificativa para a gente cair no pecado. Não pode ser justificativa. A gente tem que lembrar que quem está em nós é muito mais forte do que o pecado, né? E ele fortalece o nosso espírito para que a gente não caia no pecado. Então Jesus, ele foi um exemplo de como viver em santidade, né? E ele mostrou para os discípulos, para a família, para todos que estavam ali ao redor, e nos mostra até hoje, através da Bíblia, como é viver em santidade. E nós precisamos, a gente está aqui na semana da santificação, a gente no final dessa semana vai começar a orar por 3 pessoas. Como é que a gente está, como é que está a nossa vida para poder começar a orar por essas pessoas? O que elas estão vendo em nós? Realmente estamos vivendo como Jesus viveu, para que as outras pessoas vejam em nós algo bom, ou a gente está vivendo de qualquer jeito, pecando, e as pessoas não vão ver nada de diferente nas nossas vidas, vão preferir ficar no mundo, né? Então, nós devemos estar buscando ser diferentes, separados do mundo, separados do pecado, assim como Jesus foi. Ele viveu 33 anos nessa terra sem pecar, amém? Então, eu acredito que tem muitas pessoas aqui com menos de 33 anos e tem um histórico de pecado bem grande, né? Mas Jesus, ele conseguiu viver 33 anos na terra sem pecar. Então, não adianta você passar o dia todo pregando, não, eu evangelismo, eu faço meu momento a sós, eu prego na célula, eu faço isso, faço aquilo, se você não tem buscado a santificação, né? Você tem que realmente estar tendo essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Em Mateus 7, de 21 a 23, diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então não adianta de nada a gente viver como um crente de fachada e viver uma vida de pecado, né? Deus está vendo. A gente não tem que provar nada para ninguém, nem para o pastor, para ninguém aqui. A gente tem que provar para Deus, mostrar para Deus que a gente realmente busca a santidade, que a gente busca estar mais perto dele. Então o pecado, ele acaba atrapalhando o processo de santificação na nossa vida e ele nos faz desconhecidos de Deus. O pecado, ele fecha a porta dos céus para nós, né? Às vezes você está vivendo aqui uma bênção, não sei o que, os céus abertos, aí você sai bem ali na porta, já caiu no pecado, na mesma hora, ó, o céu fecha. Você tem que viver em constante busca pela santidade.
né? Mas como o pecado atrapalha o processo da santificação? Eu vou trazer só 2 pontos aqui. Um deles, como o horário já está bem avançado, eu vou deixar para vocês lerem em casa. Em Gênesis 38, a história de Judá e Tamar, né? E o primeiro item é de como o pecado atrapalha o processo de santificação é: o pecado rouba nossa autoridade no mundo espiritual, né? Então, quando vivemos em santidade, nós temos respaldo no reino de Deus. Mas quando deixamos o pecado entrar em nossas vidas, nós perdemos total autoridade que Deus nos deu, né? A história de Judá e Tamar, depois vocês vão ler direito, mas lá no finalzinho, Tamar era a esposa dos filhos de Judá. Casou com o primeiro, morreu. Casou com o segundo, morreu. Quando foi para o terceiro, o Judá disse que era para esperar um pouquinho, que ele ainda estava muito novo. Ele acabou crescendo e Judá não entregou ele para casar com Tamar. E Tamar depois escondeu seu rosto tal, e enganou o Judá, né? Ele se prostituiu com Tamar e prometeu depois. Ela disse que queria algo em troca. Ele disse que ia mandar um cabrito, mas ela pediu algumas coisas como garantia. E uma delas foi o cajado, né? Foi o selo, o cordão e o cajado. E ela pegou, foi embora, e ele, quando mandou entregar o cabrito, não encontrou mais ninguém. E Tamar engravidou. E quando ficaram sabendo, né, Judá ficou sabendo, ele achou que ela tinha se prostituído, né? Acabou que foi, né? E acabou que ele mandou, disse que era para matar ela, né? Queimar. Então, Tamar pegou e entregou os 3 objetos que ela tinha pego dele, né? Como a garantia. E quando ele viu que os objetos eram deles, ele se envergonhou. E ele viu no pecado que ele tinha caído, né? Porque pelo erro dele. Então, o cajado, na Bíblia, ele significa autoridade. Ele simboliza a autoridade. Então, naquele momento, Judá perdeu total autoridade que ele tinha, né? Ele acabou entregando ali por um momento de prostituição, ali, de prazer. Ele acabou entregando a autoridade que ele tinha no nome de Jesus. Então, o pecado, quando entra em nossa vida, é algo assim muito sutil. Não vem como a gente olha às vezes em filme, desenho animado, com um chifre, né, um tridente de vermelho e tal. Não é assim, não. Ele vem trazendo algo que nos dá agradável aos nossos olhos, né? Todos nós temos alguma fraqueza nas nossas vidas e todos nós acabamos nos atraindo por coisas erradas, né? E Satanás sabe essas coisas, ele sabe onde é o nosso ponto fraco e é nesse que nós devemos focar de não cair, né? Então, o pecado, ele vem realmente como algo sutil, ele atrai nossa carne e ele tira a nossa autoridade espiritual e muitas das vezes nos envergonha também. Vem o pacote completo. Então, além do pecado roubar nossa autoridade no mundo espiritual, ele também contamina a unção. A unção que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, o pecado vem e contamina, né? Quando não andamos em santidade, comprometemos a unção do Espírito Santo que carregamos. Em Eclesiastes 9:8, esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. As roupas brancas, né, as vestes limpas, sem pecado, puras. E o óleo é o que? É a unção, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, lá em Tessalonicenses 4:3-8 diz: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conheciam a Deus. Aí mais na frente diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito. E só complementando, em Eclesiastes 10:1, diz assim: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. A mosca, nesse caso, ela simboliza a impureza. E o perfume, né, a unção, ali o óleo, algo bom, agradável, cheiroso. E quando a mosca cai dentro desse perfume, ela contamina, né? Aqui diz, quando a mosca cai, né, produz mau cheiro e estraga o perfume. Então, a mosca caiu no vidro do perfume e ela contaminou, aquilo não pode mais ser utilizado, né? Mas por que a mosca caiu dentro do perfume? Se ele tivesse fechado, não ia cair, né? Então, muitas das vezes a gente deixa
em aberto a nossa vida com Deus, deixa brechas que o pecado vem e entra com muita facilidade e contamina. Então a gente deve ter muito cuidado com essas brechas que estão abertas nas nossas vidas e buscar realmente fechar por todos os lados, proteger, para que nada alcance, nenhuma mosca venha contaminar as nossas vidas, a unção que Deus nos deu. Então esse processo da santificação, ele traz de volta a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas, né? Aquilo que foi destruído pelo pecado, ele vem e restaura em nós. Então nós devemos buscar ser a imagem e semelhança de Deus, e é justamente através do processo da santificação. Não temos como viver o processo de santificação se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo. É impossível, não tem como. É o Espírito Santo que vai nos direcionar no caminho da santificação. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que o próprio Deus nos santifique por completo. Então a obra da santificação inicia através de Deus, inicia através do Espírito Santo. E quando nós começamos essa busca pelo Espírito Santo, a busca por ter mais intimidade, e a gente abre nosso coração, a gente abre a nossa vida para que a santificação inicie esse processo. Mas ao mesmo tempo que essa obra é feita por Deus, é feita pelo Espírito Santo, ela também deve ter as nossas atitudes, né? Nós devemos fazer a nossa parte. Lá em Gálatas 5:16, 17, diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, a gente sempre deve estar buscando viver em Espírito, porque se o Espírito traz a santificação para as nossas vidas, e nós estamos vivendo em Espírito, nós estamos no processo da santificação. Amém? Mas assim, eu não estou querendo dizer também que você nunca mais vai pecar na vida, né? Quem dera se a gente nunca mais conseguisse cair num pecado, né? É possível, né? Jesus nos mostrou que é possível, mas a gente sabe que acaba que uma vez ou outra a gente cai sim. Mas a gente deve sempre lembrar que Deus está à nossa disposição para que nós possamos nos arrepender, que nós possamos pedir para Ele, para que Ele nos limpe, para que Ele nos purifique de todo o pecado, né? O pecado, ele não pode ser um padrão nas nossas vidas, não pode ser algo comum. O pecado, ele não pode fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente não pode sentir prazer no pecado. Se hoje você sente prazer em algum pecado, algo está errado, você como cristão. A gente não pode, a gente tem que, na mesma hora, até antes um pouquinho ali da gente pecar, né? Já vem aquele sentimento ali de culpa, né? Mas se hoje você não sente nenhuma culpa, não sente nenhum peso por algum pecado que você tem cometido, algo está errado na sua vida, né? Você realmente tem que buscar essa intimidade com o Espírito Santo para que Ele possa incomodar você, para que você possa perceber que tem algo de errado e que você precisa buscar o perdão de Deus. Amém? Então o pecado, ele deve ocorrer como um acidente de percurso na nossa caminhada cristã, né? Você está aqui sem querer e, ops, foi mal, Deus me perdoa, caí aqui sem querer. Então deve ser algo assim, uma vez na vida, na outra vida. Não, na outra não. A gente não vai pecar na outra vida. Amém, gente? Então é por isso que nós precisamos diariamente orar e confessar nossos pecados a Deus, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, que hoje nós possamos realmente analisar as nossas vidas e ver se o pecado, ele tem roubado a nossa autoridade no mundo espiritual. Tem tirado a sua autoridade, tem te envergonhado, né? Ele tem contaminado a unção que Deus derramou sobre a sua vida. Se de alguma forma isso tem afetado a sua vida, o pecado tem afetado a sua vida, tem entrado, ele está atrapalhando o processo da santificação. E aqui nós
Estamos iniciando hoje a Semana da Santificação, mas não é para ser só essa semana, não. É a vida, nossa vida diária deve ser em busca da santificação. Esse processo que vai durar durante toda a nossa vida aqui na Terra. Amém? E eu queria que você fechasse os seus olhos, né? E eu vou só fazer algumas perguntas para você responder para você mesmo. Mas que você seja bem sincero mesmo. Mentir é pecado. Então, que você seja bem sincero com você, com Jesus, com o Espírito Santo. Eu vou te perguntar agora, você tem confessado todos os seus pecados a Deus? Você tem vivido o processo da santificação na sua vida? Como está a sua intimidade com o Espírito Santo?